Olá, este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. Eu sou o professor Marcos e eu quero iniciar neste momento um curso de introdução à missiologia e que Deus possa nos abençoar nesta jornada. Vão ser algumas aulas que nós teremos dentro dessa disciplina tão importante. Por quê? Porque a missão da igreja é justamente realizar a missão, ou seja, é o ID de Jesus. Então, a partir de hoje, nós estaremos iniciando essa disciplina e eu creio que você será muito abençoado com o aprendizado dessa disciplina, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai começar a incentivá-lo mais a estar buscando as almas, evangelizando, fazendo a missão pela qual Deus nos chamou. Então vamos lá? Vamos à nossa introdução. A missiologia é a ciência que tem por objetivo o estudo da grande comissão dada por Jesus Cristo à sua igreja. A missiologia dedica-se principalmente ao caráter transcultural da tarefa evangelizadora. É o estudo da obra missionária ordenada por Jesus Cristo aos seus discípulos, no sentido nacional e transcultural. Essas passagens nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então veja bem, o propósito da missiologia é justamente isso, é estudar a grande comissão dada por Jesus Cristo, quando Jesus disse aos seus discípulos para que eles formassem discípulos de todas as nações. E por que se precisa estudar a missiologia? Porque mesmo dentro de um único país, você de local a local, você vai encontrar costumes diferentes, você vai encontrar pessoas diferentes, mesmo você estando no território nacional, como por exemplo o Brasil. Você precisa, às vezes, se você vai fazer missão no Nordeste, por exemplo, você tem que estudar um pouquinho sobre a cultura daquele povo, a religião daquele povo, o que eles acreditam, a fala, mesmo eles falando português, mas tem os seus dialetos, a sua forma de falar. Então, a missiologia vai tratar disso, vai tratar da questão do homem, da sua tríplice construção, espírito, alma e corpo. Então a missiologia, ela trata o estudo desse grande mandamento, que às vezes a gente pensa que é só falar, tudo bem, é só falar da palavra de Deus, é só falar do seu testemunho, mas é importante a gente compreender todos os aspectos, todos os elementos que envolvem a missão. Então a palavra missiologia, ela vem de duas outras palavras do latim, missione, que significa função ou poder conferido a alguém para um propósito especial em outra nação, terra, território, grupo ou domínio. E logia, que vem do grego logos, que significa estudo, tratado, doutrina, teoria ou ciência. Então a missiologia, ela aponta para quê? Para alguém que foi dado a ele um poder para que fosse a determinado local enviado para levar uma mensagem, para levar algo da parte de alguém. Então, no nosso caso, a missiologia vai estudar justamente essa comissão que Jesus deu à sua igreja, de ir por nações, por territórios, por terras, por todos os cantos, quer dizer, evangelizar todo o mundo, ou seja, todo o território conhecido. Então, essa é o objetivo e essa é a palavra, o significado. Então, nós recebemos um poder do Senhor, foi conferido a nós para irmos e levar esta palavra. Então,
O estudo da missiologia é de fundamental importância por se tratar da tarefa suprema da Igreja, que é a evangelização dos povos. Veja que geralmente nós qualificamos que a Igreja ela tem três propósitos fundamentais. O primeiro propósito da Igreja na Terra é o quê? É a adoração e a glorificação do nome do Senhor. Então essa é a primeira coisa, primeira função da Igreja, é a adoração e a glorificação do nome do Senhor, né? Essa é a fundamental também. Depois nós temos outro objetivo da Igreja de importância, que é a edificação, ou seja, nós adoramos a Deus, glorificamos o seu nome. Na igreja como prédio, né, onde se reúne, né, onde existe a comunhão dos membros, nós, nos cultos, nós fazemos o quê? A edificação. Então, o segundo propósito da igreja é a edificação, ou seja, edificar o quê? Construir a fé fundamentada na palavra de Deus. Então a gente vai construindo a nossa fé através da nossa experiência com Deus e também depois dessa experiência com Deus, através do conhecimento de Deus. Então essa função da igreja é o quê? É a edificação dos santos, ou seja, é o crescimento espiritual, é o desenvolvimento de uma fé sadia. Este também é um propósito da igreja na terra. E o terceiro, que não é, aí eu quero que você entenda que não existe uma hierarquia de posição. Eu falo assim terceiro, por quê? Porque depois que você adora a Deus, está cheio da presença de Deus, você está edificado no conhecimento da palavra, na experiência com Deus, aí você está mais preparado para fazer a tarefa fundamental de fundamental importância da igreja, que é a evangelização dos povos. Então veja que é como uma escadinha: adoração, glorificação ao nome do Senhor, depois edificação, crescimento, né? Adquirir uma experiência, uma maturidade, aí sai pronto, né? Para evangelizar os povos. Então, esses são praticamente, né, os três objetivos essenciais da igreja na face da terra. Então, durante muitos anos ouvimos falar a conhecida frase: missão está no coração de Deus. Nós sabemos que o interesse de Deus sempre foi e será alcançar todos os povos, raças, nações, tribos de todas as línguas. Entretanto, nesses últimos dias, Deus está interessado em saber se missões está também em nosso coração, né? Até porque Deus não nos obriga a fazer Deus não nos obriga a fazer nada, né? Tudo tem que ser de livre e espontânea vontade, com desejo, com amor no coração, com gratidão por tudo aquilo que Deus já fez por nós. Então a missão está no coração de Deus. Agora, será que a missão está no coração dos cristãos em pleno século XXI? Às vezes ficamos preocupados. Por quê? Porque nós temos que ter departamento de missão para que possamos envolver uma parte da igreja nesta obra, que é uma obra para todos, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Essa que nós chamamos de a grande comissão, ela foi dirigida, direcionada a todos, não somente a alguns, né? Mas a toda a igreja. O que nós percebemos hoje que são poucos aqueles que se envolvem nesse trabalho, né? Que começa com o evangelismo local, da igreja local, né? Desse evangelismo na igreja local, né? Nasce no coração de alguns membros o desejo de fazer uma missão transcultural, né? Ou seja, para sair do próprio país e para outro país, ou uma missão nacional, ou seja, sair da sua cidade para ir para outra cidade. Então,
É importante isso. Não adianta nós falarmos que a missão está no coração de Deus, mas nós temos que ver, a missão está no nosso coração, realmente? Ou nós estamos simplesmente preocupados com a nossa correria, com o nosso dia a dia? Então, isso é muito importante a gente refletir sobre isso aí. Então, o ponto fundamental da missiologia é definir as estratégias, veja aí, estratégias, olha aí, e os parâmetros da grande comissão dada por Jesus, tais como quem envia e quem é enviado, quais são os obstáculos das missões contemporâneas, como será o alcance dos povos não alcançados e a evangelização de todos os povos, de uma maneira geral, assim como também o sustento do missionário e sua família. Então veja que o que a missiologia ela vai procurar focar, dentro do seu escopo, quem envia e quem é enviado. Ninguém pode ser um missionário se não for enviado por alguma igreja. Não existe missionário carreira solo. Missionário, ele sempre tem que estar ligado a uma igreja, enviado por esta igreja. Então, quais são os obstáculos das missões contemporâneas? E aí a gente pode acrescentar a missão transcultural, porque se você vai para outro país, você tem que estudar muito aquele país, aquele idioma, aquele costume, a sociedade daquele lugar. Veja, se nós, por exemplo, vou dar um exemplo, nós estamos aqui em São Paulo, nós formos fazer missões no Nordeste ou no Sul, nós temos que estudar. Mas não é o mesmo idioma, não é a mesma língua? Mas tem particularidades, costumes diferentes, pontos diferentes, falam o mesmo idioma, mas tem muita coisa diferente. Então, você precisa estudar um pouquinho, ver como que eles vivem lá, ver como é a situação, ver como eles pensam, para que você possa ver os obstáculos. Nós temos muitos locais no Brasil que são extremamente religiosos no catolicismo. Então você precisa saber, chegar para essas pessoas e falar, não, você está errado, assim, tira isso, não é assim. Então a missiologia ela vai tratar dessa questão. Outra coisa, como será o alcance dos povos não alcançados? Nós temos hoje milhares de povos ainda não alcançados. Temos um local chamado Janela 1040, onde se concentra 62 países menos alcançados no mundo pelo Evangelho. Alguns nem 0%. Nós temos uma ideia, pelo que a gente vê, parece que o mundo inteiro já está bastante com conhecimento, ainda mais agora através da mídia, da internet e tal, televisão, essa coisa toda, mas existem países, eu não estou bem atualizado, mas são 62 países menos evangelizados. Precisa fazer uma pesquisa para atualizar mais. São dados de 2018, Então, como já estamos em 2023, talvez possa ter mudado alguma coisa, mas mesmo assim, existe esse pedaço de terra menos evangelizado no mundo, onde vivem a maior parte são também muçulmanos. Então, quais as dificuldades, quais os obstáculos? Como será o alcance dos povos não alcançados? E a evangelização de todos os povos. É importante isso, a evangelização de todos os povos. Não é a gente que ganha a alma, é o Espírito Santo, através da instrumentalidade do evangelizador, do missionário. Então, quando a gente sai para fazer a evangelização, nós às vezes falamos, vamos ganhar alma, não, vamos evangelizar.
porque é da forma como você evangeliza, é da forma como você aborda a pessoa, é da forma como você tem o conhecimento do Evangelho, que o Espírito Santo, que convence o homem, né, da justiça, do juízo e do pecado, trabalha, e essa pessoa tem a sua mente aberta, o seu coração aberto, ele compreende o Evangelho, entende e faz uma decisão sólida. E de uma maneira geral, né? Assim como também o sustento do missionário. Essa é outra questão importantíssima. Não dá para enviar pessoas para um determinado país, para uma determinada cidade, para um determinado local, para se dedicar ao trabalho da missão, da evangelização de pessoas, se não tiver um respaldo financeiro. Por isso que a igreja, quem envia, ela tem que ser responsável, né? Se esse missionário está integrado a alguma agência missionária, essa agência missionária, né, ela tem que prover, né, tudo aquilo que a pessoa vai precisar, né? Principalmente quando vai, né, tem missionários que vão a esposa, os filhos, né? Então esses missionários têm um direito de serem sustentados e bem sustentados. Não com pão de amargura, né? Não, mas com alegria. Não digo assim com fartura, assim, de vida regalada, porque não é. Não somente para isso, até para nós não é. Né? Porque a batalha nesse mundo aqui não é fácil. Mas nós temos que pensar no sustento, tá? Do missionário. Então, basicamente, o ponto fundamental da missiologia é refletir sobre todas essas questões. Veja aí, Deus fez o papel do primeiro missionário quando desceu até o jardim do Éden e proclamou o Evangelho aos pais de toda a raça humana, escondido nos lombos de Adão, né? Depois disso, Jesus fez o papel de enviado quando completou a missão daquele que lhe confiou. E hoje, o Espírito Santo é o agente das missões contemporâneas. Então, vamos entender essa questão. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui, que eu esqueci de deixar a Bíblia perto. Vamos ler aqui o texto de Gênesis 3,15. Gênesis 3,15, que é considerado por alguns teólogos como proto-evangelho. Por quê? Porque aqui Deus, ele fala, né? Ele aponta, e é a primeira promessa que aparece nas Escrituras, que está implícito o plano de Deus, né, para a redenção do mundo. Por quê? Porque logo aqui, olha que coisa interessante, não sei se você já pensou nisso. Aqui nesse texto, Deus, ele está sendo um profeta, né, e ele já prediz a vitória final, né, da igreja, a vitória final da raça humana, a vitória, né, contra Satanás e contra o mal, nesse texto. Então, eu sei que nós podemos dizer que nós somos mais do que vencedores, porque aqui, mesmo toda a guerra que vai ocorrer, né, porque a partir daqui começa a chamada Guerra Santa, né, mesmo com toda essa guerra que a humanidade tem vivido todos esses tempos, a vitória já está decretada por Deus, para o povo de Deus, e mesmo que a gente passe por tantas coisas, a vitória já é certa, porque diz o texto, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então veja que quando Deus está dando aqui a sentença, né, deu a sentença à serpente, a sentença agora a Satanás, depois da sentença à mulher e a sentença ao homem. Então, esse texto, ele é realmente a declaração definitiva da vitória
né, de Deus, da vitória do bem, da vitória, né, do povo de Deus. Então nós vamos ver agora essa questão, né, de Deus como missionário, o Senhor Jesus Cristo como o missionário enviado por Deus. Vamos ver também a igreja, né, a missão da igreja, e vamos ver também o Espírito Santo como agente das missões. Então vamos lá. Primeira coisa, antes da gente entrar nesses tópicos que eu disse, que isso é muito importante, é a relação entre teologia e missiologia, tá? A relação entre teologia e missiologia, tá? Como resultado da teologia, temos o relacionamento e a comunicação continuada entre o homem e Deus. Foi aí que surgiu a missiologia, pois Deus deu uma tarefa ao homem para continuar o processo de despertamento teológico do mundo perdido, né? A missiologia é o meio pelo qual a teologia alcança seus objetivos. Podemos afirmar que a missiologia é um produto da teologia e que uma sem a outra perde o seu significado. Somente as duas juntas são capazes de levar avante o plano de salvação. Então vamos lá. A teologia, ela tem diversas disciplinas, né? Ela tem a teontologia, que é o estudo sobre Deus, sobre a doutrina de Deus. Ela tem a cristologia, que estuda a doutrina de Cristo. Ela tem a paracletologia, que estuda a doutrina do Espírito Santo. Ela tem a martiologia, que estuda a doutrina do pecado, né? Como o pecado entrou, as consequências do pecado, o que é pecado segundo as Escrituras, tá? E ela tem também a soteriologia, que é o estudo sobre a salvação, a doutrina da salvação. Então, todas essas doutrinas, todos esses estudos teológicos, eles têm que convergir no quê? Na missão, né? Não adianta eu aprender todas essas disciplinas se isso não for convergido à missão, ou seja, à busca das almas, o encontro das almas, a divulgação e propagação do Evangelho. Então não dá para desconectar teologia e missiologia, mesmo que a missiologia é uma doutrina dentro do escopo da teologia sistemática, né? Então todo estudo teológico, ele tem que ser revertido ao quê? À missão. Não adianta eu aprender tudo sobre Deus simplesmente e aí. Não, esse aprendizado, ele tem que ser transmitido aos crentes. Os crentes, né, produzem frutos, ou seja, né, como alguns dizem, né, ovelha gera ovelha. Então não dá para desconectar teologia e missiologia. Então, se tirar uma da outra, vai ficar sem significado. Então é importante que a gente compreenda isso. Então, missiologia é o meio, veja aqui, missiologia é o meio pelo qual a teologia alcança seus objetivos. O objetivo da teologia é o quê? É a propagação da doutrina de Deus, de tudo aquilo que está relacionado a Deus, da sua palavra, né? E alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Bom, portanto, podemos afirmar que teologia sem missiologia não tem sentido, já que o alvo final da verdadeira teologia é justamente o propósito único da missiologia, que é alcançar os povos não alcançados, as pessoas do mundo inteiro. Teologia sincera move-nos sem dúvidas para a missiologia prática. E o que é missiologia prática? Missiologia prática é o quê? É simplesmente você anunciar o Evangelho de Jesus Cristo como um meio efetivo de alcançar o alvo final da própria teologia, a saber, o homem redimido
levando ao homem perdido as boas novas de que Deus enviou seu Filho para salvá-lo da destruição eterna. Então, olha que coisa linda, né? Olha só, o alvo final da própria teologia é o homem redimido, que foi alcançado, salvo, levando ao homem perdido as boas novas de que Deus enviou seu único Filho para salvá-lo da destruição eterna. Coisa linda, mano, que Deus possa, meus irmãos, nos incentivar cada vez mais a cumprir, né? Nós que agora somos redimidos, salvos, temos a testificação do Espírito Santo com o nosso Espírito, nós podemos ir ao homem não salvo e levar essas boas novas. Bom, então vamos ver aqui, toda criação de Deus é importante, porém Deus escolheu o homem de um modo especial, formando a sua imagem e semelhança. Então nós vamos ver Deus como o primeiro missionário. Então vamos aqui, Gênesis 1, verso de número 26, Gênesis capítulo 1, e o verso de número 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, olha a instrução, frutificai, multiplicai-vos, olha a aliança aí, e enchei a terra, e sujeitai-a, e a dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então aí Deus criando a imagem. Quando falamos a imagem de Deus, nós estamos falando imagem, aparência física, né? Mas a imagem é o poder de decisão, é o poder de escolha, é o fato de nós termos em nós atributos que Deus tem. Deus, ele tem dois tipos de atributos: atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis de Deus é eternidade, né? Eternidade, onisciência, onipresença, onipotência. Então, esses atributos só Pai, Filho e Espírito Santo possuem. Agora, Deus tem atributos, esses são os incomunicáveis. Agora, Deus tem atributos comunicáveis. Quais são? Amor, Deus ama, nós podemos amar. Misericórdia, Deus é misericordioso, nós podemos ser misericordiosos. Bondade, Deus é bondoso, nós podemos ser bondosos. Benignidade, são atributos que Deus tem e que nós temos. Deus se ira, o homem se ira. Deus se entristece, o homem se entristece. Deus se alegra, o homem se alegra. Então é nesse aspecto que nós podemos dizer que nós somos a imagem de Deus, né? E temos essa capacidade sobrenatural do livre-arbítrio, de poder escolher. Então, Deus criou seres angelicais com graus distintos de responsabilidades e autoridades. Deus deu a um querubim uma formosura jamais vista entre outros anjos e sabedoria esplêndida. Tá lá em Ezequiel, capítulo 28. Vamos lá? Ezequiel, capítulo de número 28. Nós vamos falar de um ser aqui. Olha só. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dizes: assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus,
Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o onix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores, os teus pífaros estavam em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Bem, aqui está falando de um ser que, segundo a interpretação dispensacionalista, que é a nossa, né, ele está falando do querubim ungido, que é Satanás, que foi o primeiro a causar uma rebelião por conta dessa sua sabedoria esplêndida, essa formosura que ele tinha. Ele exaltou-se o seu coração. Veja, por isso que o orgulho e a exaltação são pecados que Deus abomina. Por ele sentir isso, e veja que isso nasceu dele mesmo, não foi algo que já existia ou houve algum ser para tentá-lo, né? Então esse anjo atuava como primeiro-ministro de Deus, tendo, além das qualidades citadas, grande poder e livre-arbítrio. Mas com tanto poder e formosura, Lúcifer, né, como ficou conhecido, né, que é na tradução do latim, né, foi traduzido estrela da manhã como Lúcifer, né? Conforme ficou conhecido, ficou tão deslumbrado com o que Deus lhe dera, que desejou ser semelhante ao Altíssimo, como está lá em Isaías 14. Com isso, encabeçou uma rebelião jamais vista em toda a história, com o propósito de estabelecer um reino espúrio, juntamente com os anjos que lhe acompanharam nesta rebelião. Capítulo 12 de Apocalipse, verso 4 a 9, fala que quando esse anjo saiu, ele trouxe uma terça parte das estrelas. E ali as estrelas são os anjos, né, que acompanharam esta rebelião. Então, por ter incitado a rebeldia, Lúcifer agora é chamado Satanás, antiga serpente, Lúcifer, né, e recebeu o juízo de Deus e a expulsão dos céus. Tempos depois da rebelião, Deus fez outra criação, o qual também concedeu livre-arbítrio ao homem. Veja que esta rebelião de Satanás, que nós lemos aqui, você pode conferir lá no capítulo 28 de Ezequiel e no capítulo 14 de Isaías, ela foi no momento da eternidade que nós desconhecemos, né? E ele foi lançado por terra. Só que Deus criou o homem na terra, né? E ele expulso, né? Deus criou o homem aqui. E ao criá-lo, Deus mostrou o seu cuidado especial. Fez um jardim de delícias para a sua nova criação habitar. Ou seja, Deus, eu sempre falo que Deus fez como um casal faz quando está para chegar o filho. Prepara tudo, né? Preparou o ar, preparou o alimento, preparou tudo, né? E como criação ou coroação, daquela criação maravilhosa que nós vemos no livro de Gênesis, Deus coroou o homem, colocando o homem ali no jardim do Éden. E Satanás, né, observando isso, encheu-se de ira e ciúme e partiu para perturbar e atacar o homem, a nova criação de Deus, tá?
Então, Deus cria o homem, coloca lá no jardim. Então, primeira coisa que Deus fez, Deus estabeleceu um relacionamento de companheirismo e comunhão com Adão e Eva, né, no jardim do Éden, mediante o amor. Para que eles continuassem esse relacionamento com Deus, teriam apenas de passar na prova da obediência total à vontade divina. Mas eles falharam, né? Ou seja, veja que no texto de Gênesis, nós temos aqui, Gênesis capítulo de número 2, verso 15, diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, permissão, tá? Mas da árvore da ciência do bem e do mal, proibição, não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então, as consequências, certamente morrerá. Não vamos abordar aqui os problemas teológicos que essa passagem nos traz, né? Se o homem tinha entendimento do que era morrer e etc. Assuntos que são tratados em aula, em matérias separadas. Mas Deus deu essa ordem. Agora, muitos questionam, né? Por que Deus deu essa ordem? Duas questões que muitas pessoas querem criticar os que têm fé em Deus, que creem no Senhor Jesus Cristo. Porque Deus deixou Satanás, né, no mundo, e nós não temos essa resposta, a Bíblia não diz. E Deus não se deu ao luxo de querer nos revelar, porque Ele é Deus, Ele revela aquilo que Ele quer. E segundo, né, por que Deus fez esse teste com o homem? Bom, sendo o homem criado à imagem e semelhança de Deus, Deus não criou autômatos, ou seja, robô, né? Robô, vem aqui, me adora. Não, Deus criou pessoa com livre-arbítrio. E o interesse de Deus, pressupomos, é que o desejo de Deus era que o homem servisse a Ele de livre e espontânea vontade, de coração, de vontade, com alegria, não como uma obrigação. É a mesma coisa, vou dar um exemplo bem abaixo, né? Mas para você entender, será que você conseguiria viver com alguém que você obrigasse a ela a viver com você? Mesmo se ela não te amasse, mesmo se ela não quisesse viver com você, se forçasse? Né? Seria um negócio meio estranho. A mesma coisa foi Deus. Deus não quis que o homem o adorasse, vivesse para ele simplesmente porque era uma obrigação, mas Deus queria algo espontâneo, assim como Ele quer ainda hoje. E, né, por isso que Deus dá essa ordem, por isso que Deus manda que o homem não coma daquela árvore. E Deus tem outros propósitos, né, irmãos, que estão muito mais além da nossa compreensão. Mas, para que você entenda, né, Deus deu essa ordem. O homem desobedeceu. E foi esta o que causou a queda, né, do homem, né? Ou seja, causou o grande problema que nós estamos enfrentando até hoje. Bom, e foi assim que Deus desceu ao jardim do Éden, naquela tarde sombria, né? Quando, se você ler o texto, você vai ver que Eva, no capítulo 3, ela come, né? Ela come daquele fruto, induzida por um diálogo maligno, né? Com a serpente, que foi usada por Satanás para tentar a mulher, e o homem caiu. E quando Deus ele dá, né? Veja que Deus desceu no jardim, olha só, capítulo 3, vamos lá, olha só, capítulo 3, verso 8, depois que a mulher havia comido do fruto, né? E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então Deus desceu lá. Lógico que Deus já tinha consciência do que tinha acontecido. Então veja, Deus desceu lá. Deus foi lá falar com Adão, né? E nessa de falar com Adão, porque Deus já estava ciente da queda, né? Deus, a partir do versículo 13, 14, começa a dar a sentença, e aí Deus ali,
né, ele como um profeta, ele já faz a mensagem, né, evangelística, a mensagem de salvação, como o primeiro missionário pregando ao primeiro homem e primeira mulher, né, que existiam na época, quando ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente, entre a sua descendência e o seu descendente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A partir daí se inicia a guerra santa, né? Satanás, né, agora sabe que já tem um preparado que vai pisar na cabeça dele, só que ele não sabia, né, quando nem como, então já começou a querer destruir a raça humana. Tanto que a primeira coisa que a Bíblia cita, né, depois da queda, né, é o nascimento dos filhos de Adão e Eva, e o assassinato, né, Caim matando Abel. Então, aí, a partir daí, Satanás ele já sabe que tem alguém que já está acima dele, que vai pisar na sua cabeça. Então, esta é a primeira referência a Cristo na Bíblia, relacionada à derrota de Satanás, a sua sentença e as boas novas da vitória sobre o fracasso do homem em servir a Deus. Poderia ter colocado ali espontaneamente. Naquele momento, Deus estava anunciando a Cristo a todos os descendentes de Adão que iriam nascer no decorrer dos séculos. Então, é por isso que nós dizemos que Deus é o primeiro missionário da história da humanidade. Vamos lá. Jesus é o missionário enviado por Deus. Em João 3,16 encontramos o plano de Deus se caracterizando ao enviar seu único filho ao mundo para construir a história da redenção, numa inexplicável expressão de amor, a ponto do apóstolo João, que soube tão bem descrever a poética do amor de Deus, ter usado a expressão de tal maneira, como uma forma de tentar explicar a profundidade do amor de Deus ao mundo, ou seja, a criação, as pessoas. O amor este que ultrapassa as fronteiras culturais, racionais, linguísticas, não se restringindo à raça humana, nação ou grupo cultural específico, né? Grupo cultural específico. Ele ama a todos os povos e deseja que todos os homens se arrependam e sejam salvos mediante a obra realizada por Jesus Cristo, conforme o texto de 2 Pedro 3,9, que diz: ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Bom, esse talvez seja o texto mais conhecido da Bíblia, né? Que é o João 3,16. E aqui, nesse pequeno versículo, nós temos realmente todo o plano de Deus, e nós temos aqui a mensagem do Evangelho. Acompanha comigo, ó. Qual que é a fonte da salvação? O versículo vai responder assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, a fonte da salvação é o amor de Deus. Deus amou de tal maneira. Aí, continuando, né? E qual é o meio que Deus proveu para a salvação? Olha só, o versículo responde: que deu seu Filho unigênito. Deus amou o mundo, é a fonte da salvação. O meio pelo qual Deus porque Deus olhou: como que eu vou fazer isso? O único que ele encontrou que teria a capacidade, condições de alcançar as exigências do próprio Deus foi seu próprio Filho, né? Aí que deu o seu Filho. Então, o meio pelo qual nós somos salvos é através do Filho unigênito. Aí a condição, então o amor de Deus é a fonte da salvação. O meio da salvação, Jesus Cristo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, a condição para alcançar esta salvação é crer neste Filho de Deus que foi enviado por Deus, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, hoje está ao lado direito do Pai, e um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Então, o meio pelo qual Deus escolheu que o homem fosse salvo é a fé no sacrifício do seu Filho.
E como resultado, está aqui, ó, para que todo aquele que nele crê é a condição. Aí veio o resultado: não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesse único versículo, você, estudante de missões, você já pode evangelizar uma pessoa com esse versículo. Você já dá para a pessoa completamente o plano de salvação de Deus, o porquê da salvação, como que somos salvos, os resultados da salvação. Então, Jesus foi o missionário enviado por Deus e o único que pôde cumprir com todas as exigências do próprio Deus para que a humanidade fosse novamente reconciliada com Deus através da mediação de Jesus Cristo. Bom, a grande comissão feita por Jesus Cristo. Então, após a ressurreição, o Senhor Jesus Cristo priorizou 3 ordens aos discípulos, a saber, primeiro, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha aí, Marcos 16:15. Depois, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, até os confins da terra, como está lá em Atos, capítulo 1, verso 8. Então, estas 3 passagens são suficientes para descrever as prioridades do Senhor Jesus. E que a evangelização do mundo, Então, ir, pregar, fazer discípulo, testemunhar. Antes mesmo da ressurreição, o Senhor Jesus Cristo já havia dito que, primeiro, o Evangelho seria pregado a todas as nações e depois viria o fim, Mateus 24:14. Não vou entrar nesse mérito escatológico, mas Jesus também falou isso. Já naqueles dias, o Senhor Jesus sentia tanto a necessidade da obra missionária que certa vez, ao olhar para a seara, e ainda faltando 4 meses para a colheita, já via os campos brancos para a ceifa. Não dizeis, ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Aí, uma referência ali no texto da mulher samaritana. Tá? Então veja que a grande comissão ela é muito clara no Novo Testamento para a igreja e é uma responsabilidade de cada um de nós testemunhar. Você não precisa ser um grande teólogo para você falar de Jesus, testemunhar. Agora, se você pode fazer um curso de introdução à missiologia para você entender, melhorar, nós vamos ver o que é abordar uma pessoa, como é que é conversar, isso mais para frente nós vamos ver neste curso, mas todo crente é uma testemunha de Jesus e tem como função levar o Evangelho. Vamos agora, o Espírito Santo, o propagador das missões. Então nós vemos lá, no livro de Atos dos Apóstolos, menciona os grandes feitos dos apóstolos no início do cristianismo, em Jerusalém. É lógico que o livro de Atos aponta mais para a ação do Espírito Santo. 2 propósitos que nós vemos claramente no livro de Atos, os atos do próprio Espírito Santo e como em tão pouco tempo, porque ela conta a história de 30 anos da história da igreja aproximadamente, como o cristianismo se expandiu tão rápido, Então o livro de Atos mostra esses grandes feitos e usando os únicos apóstolos que são mais citados, que até o capítulo 12, Pedro e João, e a partir do capítulo 12 adiante, quem vai ser mais citado vai ser o apóstolo Paulo. Então nós sabemos, entretanto, que os discípulos nada fariam se não fosse o preceito dado pelo Senhor Jesus antes da sua ascensão aos céus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, após terem sido cheios do Espírito Santo, o mundo foi alcançado pela pregação do Evangelho.
E isso se deve ao grande propagador de missões, o Espírito Santo. Ele é o maior incentivador da obra missionária, pois impulsiona, encoraja e chama os missionários. Nós percebemos que tal afirmação no livro de Atos, capítulo 13, quando a igreja de Antioquia estava reunida, ele diz assim, as Sagradas Escrituras: disse o Espírito Santo, separai-me agora Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Veja que a partir daí a obra, na Europa começa a ser desenvolvida. Deus abre as portas da Europa para que o Evangelho seja pregado. E veja aqui, separai-me. O próprio Espírito Santo separa. O próprio Espírito Santo é aquele que vocaciona. Assim como ele vocaciona para o ministério, ele vocaciona para a missão, ele vocaciona para todos os outros dons que Deus nos deu, através do seu Espírito, para que a igreja pudesse ser forte, ser avivada, ser uma igreja que o poder de Deus se manifeste. Tá? Então, a missão do Espírito Santo é chamar os missionários, como também é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como diz lá em João 16:8. Os missionários são enviados para pregar ao pecador, mas é o Espírito Santo que os convence a aceitar a mensagem pregada pelos missionários. Então, é importante, é lógico que às vezes a pessoa não tem consciência de fazer um curso de missiologia, mas você testemunhar a sua vida, o que Deus fez para uma pessoa, já é uma forma de evangelizar. Agora, quando nós tratamos da missão transcultural, da missão nacional, aí você precisa ter um pouco mais de conhecimento. Você tem que ter conhecimento bíblico, você tem que ter conhecimento cultural, você tem que ter conhecimento psicológico também, das pessoas, do ser humano. Então, isso é importante para um missionário que sai, do seu pedaço, que sai lá da sua região, da sua casa, da sua vila, do seu bairro, do seu estado, para fazer missão em outro lugar, tá? E, por fim, nesta aula, eu quero falar aqui, para encerrar, da Bíblia, o livro missionário. Sem a Bíblia, a evangelização do mundo seria não só impossível, mas também inconcebível. Ela nos dá o mandato, o modelo e o poder para a evangelização do mundo. A Bíblia não apenas contém o Evangelho, mas ela é o próprio Evangelho, as boas novas. Através dela, Deus está evangelizando, isto é, comunicando as boas novas ao mundo. Jesus mesmo ordenou aos seus discípulos, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, a Bíblia é o manual do missionário. Sem ela, não há salvação. Por quê? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Portanto, a Bíblia é a ferramenta inseparável do soldado. Então, diante desta breve exposição do contexto, da origem das missões, tendo seu início com o próprio Deus, vamos agora, na próxima aula, analisar alguns pontos importantes que são tratados dentro desta disciplina. Que Deus os abençoe, que vocês possam estar acompanhando, marque um joinha aí para nos ajudar aí, e estude. Eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a sua vida neste curso de missões. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.